2023 foi o ano em que a inteligência artificial tomou o cenário. Foi a palavra-chave, talvez mais comentada, mais pesquisada na web. Se criou aí um frenesi, uma correria para entender o que essa inteligência artificial pode fazer por nós, o quanto ela nos ameaça também, pensando nos empregos. Afinal, a inteligência artificial não é um tema novo, é algo que existe há anos, há décadas. Porém, através do ChatGPT e de inteligências artificiais generativas, são recursos, são ferramentas que popularizaram, que tornaram o uso mais acessível, e aí se criou o que a gente viu no ano passado. Quando a gente fala de SEO, de tráfego orgânico, de produção de conteúdo, existem duas formas pelas quais a gente fala a respeito da inteligência artificial e como ela vai mudar o nosso mercado. Primeiro de tudo, eu não acredito que a inteligência artificial, que o ChatGPT vai matar o SEO ou vai matar o Google, não nos próximos anos. E dito isso, eu queria então falar sobre essas duas formas, como a inteligência artificial impacta o nosso trabalho, como consultores nessa área, e também o lado dos nossos clientes, das empresas, do varejo, de todas as empresas que produzem conteúdo, que se preocupam, que têm essa maturidade de olhar para o tráfego orgânico, como elas vão ser impactadas, se sim, se não, e o quanto vão ser impactadas. Bom, uma das formas, que eu vou falar de forma rapidinha só para ilustrar aqui, é inteligência artificial produzindo conteúdo. Minha opinião pessoal, a partir da minha experiência de mais de 10 anos atuando nessa área, é que a gente tem hoje, a gente vê no mercado que diversos sites, diversos e-commerces produzem conteúdo atualmente, porém um conteúdo muito raso. Porque a grande maioria dessas empresas contrata um redator, um freelancer, ou tem alguma estrutura mínima de redação dentro da sua própria empresa, mas ela não conecta esses redatores com os grandes especialistas no seu produto ou no seu serviço, que podem trazer expertise, experiência, autoridade para o tema. Então acaba que a gente tem sim um grande volume de empresas produzindo conteúdo, porém com uma superficialidade. E o ChatGPT, ele tem a capacidade de substituir esse nível de conteúdo facilmente. Então, o grande diferencial, ele tende a vir nos conteúdos com profundidade, que tem uma visão de um especialista. Por exemplo, no mercado de saúde. Você não pode simplesmente pedir para uma inteligência artificial generativa criar um conteúdo falando sobre a ação de um medicamento, sobre dicas para a manutenção da saúde, para a qualidade de vida. O ideal é que isso seja escrito, seja aconselhado por um profissional capacitado para isso. Afinal, qualquer dica errada no âmbito da saúde pode comprometer a tua saúde ou te levar à morte. O próprio Google demanda isso no conceito que ele chama de Your Money, Your Life. Então, todos os negócios, todas as áreas que falam sobre dinheiro ou saúde e vida, elas demandam que se tenha uma comprovação de expertise e de autoridade desse autor que escreve, que chancela esse conteúdo. Outros negócios tendem a ter um impacto menor. Vamos falar de compra de carro. Quem vai falar melhor sobre um carro? Um curioso ou um mecânico? Uma pessoa que há muitos anos já trabalha revisando, olhando o carro, validando a qualidade, a manutenção desse item num processo de venda. Isso são exemplos de como esse conteúdo ele tende a ter mais profundidade, a ter uma chancela, uma validação de um especialista qualificado para falar a respeito. Essa é a minha aposta para que o conteúdo continue sendo um diferencial de negócios. E aí você tendo essa qualidade, essa profundidade, essa autoridade, você não precisa temer um conteúdo de ChatGPT. Deixe o desafio, peça para o ChatGPT produzir algum conteúdo sobre um tema que você saiba muito e você vai ver que esse conteúdo é raso e às vezes até com informações que não são verdadeiras. Bom, esse é o primeiro ponto, a capacidade de uma inteligência artificial generativa gerar conteúdos para você ou o seu concorrente utilizando isso, e esse conteúdo será a base aí que vai habitar a web como um todo. O segundo ponto é o próprio Google usando uma inteligência artificial generativa para gerar resultados na sua página de resultados. Eu trago isso porque alguns clientes, alguns prospects nos últimos meses têm perguntado, têm externado essa preocupação. Mas eu vou fazer SEO, mas eu não sei agora como é que o Google vai tratar, como ele está usando a inteligência artificial. Será que todo o trabalho que eu vou pagar para vocês para fazer, ele ainda vai ser relevante, ele ainda vai dar resultado? Então eu vou falar um pouco sobre o SGE, que é o Google Search Generative Experience. É a experiência de resultado de busca que o Google provê usando inteligência generativa de uma forma conversacional. Vamos olhar na prática como é que isso funciona? Quando você usa a interface do Google, você faz uma pergunta qualquer. Vamos pegar aqui, como fazer passaporte. Então, você tem um resultado natural, orgânico, né? O site do governo, aqui falando sobre obter um passaporte.
People Also Ask, as pessoas também perguntam, que são perguntas relacionadas ao tema, o que é preciso para tirar o passaporte pela primeira vez, quanto custa, e todas essas respostas vindas de diferentes sites que têm relevância sobre o tema. Mas o Google nos pergunta agora se a gente quer fazer aqui, se a gente quer gerar uma conversação, né, um resultado, uma vista dessa busca gerada por inteligência artificial. Então, eu clico em Generate. Isso aqui é em beta ainda, não é acessível para todo mundo. Você pode ter acesso à experiência do SGE, mas não é algo amplamente acessível ainda, então não se preocupe que não é todo mundo que está tendo essa visibilidade de resultados. Isso ainda não está movimentando muito a web, mas é uma questão de tempo, né? Tudo que está em teste, uma hora vai ser disponibilizado para o grande público. Mas olha o que é a grande diferença, tá? Bom, está avisado aqui que isso aqui é uma Generative AI experimental, e ele traz aqui, para tirar o passaporte, você deve seguir esses passos. Reúna a documentação necessária, preencha o formulário, pague a guia, agende uma data para comparecer à Polícia Federal. Então é um passo a passo. E aí fala também sobre a documentação. Percebam que esse tipo de resultado ele está um pouco mais extenso, mas ele não foge muito do Feature Snippet. No exemplo dessa busca, onde encontrar o ID do Google Analytics, você pode ver que é o tipo de busca que já traz um pouco desse resultado da página aqui na SERP, na página de resultados de busca do Google. Essa funcionalidade no mercado é chamada de Feature Snippet. É um snippet que já traz aqui a resposta da sua dúvida já na página de resultados do Google. E quando isso foi inventado, foi publicado pelo Google, se gerou uma grande dúvida do mercado se o Google não ia roubar o nosso conteúdo e deixar de mandar tráfego para as nossas páginas. Então se criou o conceito de Zero Click Search, que é a busca que resulta em 0 cliques para o site. Isso aqui eu estou falando de vários anos atrás, não é nada novo, mas houve um comportamento de buscas com 0 clique, que são buscas em que você vai ter impressão de resultado, o seu site imprimiu aqui como quem está provendo essa resposta, porém não gerou clique, não gerou tráfego para o seu site. Quando a gente volta para o contexto de inteligência artificial generativa, ela é um pouco mais explorada, um pouco mais robusta essa resposta, provavelmente faz com que, antigamente no Feature Snippet, essa resposta era um pouquinho mais curta, como tinha vários passos, eu ainda assim tinha que acessar o site para ver, mas você pode ver que ele traz aqui, então, qual é a fonte dessa informação, eu consigo clicar e acessar qual é a página, acessar a informação original, e ele também me traz alguns resultados relacionados, aqui, por exemplo, do Melhores Destinos, alguma empresa de exchange, falando sobre como tirar o passaporte, quais documentos são necessários, enfim, trazendo outros conteúdos relacionados com relevância a essa resposta que ele já me deu na página de resultados. E o restante da página, ele continua igual. Então, sim, existe uma tendência de que isso continua ou potencializa o número de buscas que geram impressão, mas não geram cliques, ou seja, o conceito do Zero Click Search, mas, ao mesmo tempo, tanto o Feature Snippet no passado quanto esse tipo de resultado, ele tende sim a dar muita visibilidade para um site, a crescer o volume de tráfego. A gente teve diversos cases de Feature Snippet para clientes nossos em que aumentou muito o volume de tráfego por isso virar a nova primeira posição do Google. E no Feature Snippet, como ele é um pouco mais restrito, a gente colocava muito em prática essa estratégia. Qualquer resposta que for um pouco mais densa, um pouco mais volumosa, ela tende a aparecer uma pequena prévia, a chamar a atenção do usuário, despertar, convencer ele de que você tem a resposta para aquilo que ele está buscando, e aí sim ele clica e continua essa navegação dentro do teu site. Então, com o SGE, com o Search Generative Experience do Google, a tendência é que isso continue, esse comportamento. Pode ser que ele se potencialize pela resposta estar mais completa aqui, ter mais impressões e menos cliques, mas ainda assim tende a dar muita visibilidade e gerar muito tráfego para o teu site. Se vocês quiserem acompanhar um pouquinho mais de como isso funciona, você pode fazer um follow-up, um aprofundamento da sua dúvida. Então eu perguntei como fazer passaporte, a gente pode continuar aqui conversando com a inteligência artificial no estado de Santa Catarina, por exemplo. Olha só, o posto de emissão do passaporte fica localizado em Florianópolis e atende de segunda a sexta das 10 às 16. E aí trouxe aqui um outro conteúdo relacionado falando sobre onde tirar o passaporte no Brasil.
Pode ver que se a gente rolar aqui, a minha primeira pergunta, a minha primeira interação com a inteligência artificial está aqui registrada, a minha segunda está aqui, e eu ainda posso continuar essa conversa com ele para crianças de 3 anos de idade. E aí trouxe aqui quais são as condições, quais são as instruções para uma criança com menos de 3 anos. Né? Nesse caso, tem que levar uma fotografia pronta aí de 5x7 e mais algumas instruções. Órfão de pai. Vamos lá, vamos brincar, ver até onde ele consegue ser relevante. Se um dos pais estiver ausente, um dos genitores, vamos só ver de onde é esta dúvida, essa resposta. É de Melhores Destinos e do GovBR, do site oficial do Brasil. Então, esse é um exemplo para quem não teve ainda nenhuma experiência com SGE. Essa é a cara, essa é a forma como ele funciona. Tirando essa parte de interação conversacional, o resultado orgânico prevalece, muito parecido. Você tem ainda os verticais, de vídeo, de imagem, shopping, tudo igual. Mas você consegue criar, então, gerar essa experiência de conversação com inteligência artificial. Mas vamos conversar, diz aí nos comentários o que você acha, o que você espera dessa funcionalidade, como o consumidor, como as próximas gerações vão se comportar a partir dessa mudança na forma de interação com o Google. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado e acompanhe aí para outros conteúdos falando sobre negócios, growth e marketing digital. Obrigado!